Você já se perguntou por que, mesmo após trancar cuidadosamente a porta da sua casa, ainda sente que algo invisível, algo perturbador, consegue se infiltrar em seu lar? Aquela sensação de peso inexplicável que às vezes paira no ar, as discussões que surgem sem motivo aparente, os problemas financeiros que parecem se multiplicar sem razão. E se eu lhe dissesse que sua porta não é apenas uma barreira física, mas um portal espiritual de importância vital que você tem negligenciado? Esta revelação do Padre Pio que estou prestes a compartilhar transformou a vida de milhares de pessoas que, assim como você, buscavam proteção para seu santuário mais precioso, seu lar. Antes de revelar este segredo poderoso, preciso que você compreenda algo fundamental. Vivemos em um mundo onde forças invisíveis estão constantemente em movimento ao nosso redor. O venerável Padre Pio, com seu extraordinário dom de enxergar além do véu material, não apenas confirmou esta verdade, mas ofereceu soluções práticas baseadas em sua profunda conexão espiritual. Enquanto santos como ele podiam ver anjos e entidades negativas circulando entre nós permanecemos cegos a esta realidade, deixando nossas casas e nossas vidas vulneráveis a influências que não compreendemos. Este ensinamento não é uma simples superstição, mas um conhecimento ancestral transmitido por alguém cuja santidade e sabedoria continuam a guiar fiéis em todo o mundo. O que você descobrirá nos próximos capítulos é um método simples, mas extraordinariamente eficaz, que cria um escudo espiritual impenetrável em torno do seu lar. Pessoas que aplicaram este ensinamento relatam mudanças profundas, conflitos familiares que cessaram inexplicavelmente, oportunidades financeiras que surgiram quando mais precisavam, e uma sensação de paz e harmonia que há muito não experimentavam. Se você sente que sua casa não tem sido o refúgio seguro e abençoado que deveria ser, se percebe que energias negativas parecem persistir apesar de todos os seus esforços, este conhecimento foi preservado através dos tempos especialmente para você. Está preparado para receber esta bênção? Se sim, continue a leitura e descubra o que o Padre Pio revelou sobre a verdadeira proteção do seu lar. Você talvez já tenha ouvido falar do Padre Pio, mas conhece realmente a profundidade de seus dons espirituais? Nascido Francesco Forgione em 1887, na pequena cidade italiana de Pietrelcina, este humilde frade capuchinho tornou-se um dos santos mais extraordinários da história moderna. Desde tenra idade, Francesco possuía a capacidade rara de ver e conversar com seu anjo da guarda, desenvolvendo uma percepção espiritual que poucos seres humanos jamais experimentaram. Enquanto caminhava pelas ruas, o Padre Pio podia instantaneamente discernir o estado da alma das pessoas que encontrava, e mais impressionante ainda, podia identificar as forças invisíveis que as acompanhavam, tanto benéficas quanto maléficas. Este dom, que para muitos parece algo saído de um conto místico, era para ele uma realidade cotidiana, tão natural quanto a nossa capacidade de distinguir cores. O que tornava o Padre Pio verdadeiramente excepcional, além de seus estigmas, as feridas de Cristo que carregou por 50 anos, era sua capacidade de oferecer soluções práticas para problemas espirituais. Ele não se limitava a identificar as adversidades invisíveis. Dedicava-se incansavelmente a ensinar métodos de proteção acessíveis a todos. Durante as longas horas que passava no confessionário, frequentemente 16 horas diárias, o Padre Pio observava como certas almas pareciam constantemente assediadas por negatividade, enquanto outras permaneciam inexplicavelmente protegidas. Foi ao investigar este fenômeno que ele começou a compreender a importância crucial das entradas de nossas casas. A porta de sua casa, dizia ele a seus fiéis mais próximos, não é apenas madeira e metal. É uma fronteira espiritual que determina o que pode ou não entrar em seu santuário pessoal. Através de décadas de observação espiritual e aconselhamento a milhares de pessoas, o Padre Pio desenvolveu um entendimento profundo sobre como criar barreiras de proteção eficazes. Ele notou que casas aparentemente idênticas podiam abrigar realidades espirituais drasticamente diferentes.
algumas radiantes de luz e harmonia, outras pesadas com discórdia e infortúnio. A diferença, descobriu ele, frequentemente não estava nas pessoas que as habitavam, mas nas proteções invisíveis que haviam, consciente ou inconscientemente, estabelecido. Você já se perguntou por que algumas famílias parecem naturalmente abençoadas com paz e prosperidade, enquanto outras lutam constantemente contra adversidades aparentemente interminável? O segredo, conforme o Padre Pio revelou, está muito mais próximo do que você imagina. Literalmente na entrada do seu lar. Imagine sua casa como uma fortaleza. Suas paredes sólidas a protegem de intempéries e intrusos indesejados. Seu teto oferece abrigo contra a fúria dos elementos. Suas janelas permitem que luz e ar renovem o ambiente. Mas, e quanto à sua porta? Você provavelmente a vê apenas como um ponto de entrada e saída, equipando-a com fechaduras robustas e talvez um sistema de alarme sofisticado. Mas segundo o Padre Pio, você está ignorando sua função mais crucial. A porta é o portal energético mais significativo de sua casa. O ponto onde o mundo exterior e seu santuário pessoal se encontram e negociam suas influências. É por esse limiar que não apenas pessoas físicas transitam, mas também todas as energias, intenções e forças invisíveis que elas carregam consigo, consciente ou inconscientemente. Sua porta, ensinava o Padre Pio, é como seus olhos. Absorve tudo o que vê e permite que entre em seu sistema. Quando um visitante com intenções negativas, inveja ou raiva reprimida cruza sua soleira, não é apenas seu corpo físico que adentra seu espaço, é todo um campo energético que se infiltra sutilmente em seu ambiente. O mesmo ocorre com as energias do ambiente externo. A agitação da rua, os conflitos da vizinhança, as preocupações coletivas da comunidade. Tudo isso busca naturalmente equilibrar-se com o ambiente interno de seu lar, como água buscando seu próprio nível. Sem uma proteção adequada, sua porta se torna não uma barreira, mas um convite aberto para que estas influências externas remodelem a atmosfera sagrada que você tanto se esforça para manter dentro de casa. Esta compreensão explica muitos fenômenos que você talvez já tenha experimentado. Aquela sensação de desconforto inexplicável após receber certas visitas. Discussões familiares que surgem misteriosamente depois que determinadas pessoas deixam sua casa. Ou mesmo aquela percepção de peso que às vezes predomina em certos ambientes sem razão aparente. Não é coincidência que em tradições espirituais ao redor do mundo, do catolicismo ao hinduísmo, das práticas judaicas às tradições nativas, existam rituais específicos para a proteção de entradas. O Padre Pio não estava criando um novo conceito, mas recuperando um conhecimento ancestral quase esquecido em nossa sociedade moderna, obcecada pelo material e cética quanto ao invisível. A questão crucial que você deve considerar agora é: o que está realmente entrando pela sua porta quando você não está olhando? E mais importante, o que você pode fazer a respeito? Escreva agora nos comentários. Eu aceito a proteção do Pai Pio. Ao declarar isso publicamente, você está afirmando sua fé e compromisso com essa prática sagrada. Inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificação para receber mais revelações espirituais. Você agora compreende a importância espiritual da porta de sua casa, mas talvez esteja se perguntando: qual é exatamente o método que o Padre Pio revelou para protegê-la? O segredo reside em um objeto simples, mas de extraordinário poder quando preparado e posicionado corretamente. Uma pequena cruz de madeira, preferencialmente feita de oliveira. A mesma madeira que, segundo tradições antigas, foi usada na cruz de Cristo. Esta não é uma superstição vazia, mas um símbolo consagrado que, segundo o Padre Pio, cria um campo de proteção espiritual quando colocado sobre a porta principal de sua residência. A cruz, explicava ele, não é apenas um símbolo de fé, mas um instrumento ativo de proteção divina que repele energias negativas como um para-raios desvia a eletricidade destrutiva.
O método completo, porém, envolve mais do que simplesmente pendurar uma cruz. O Padre Pio instruía um ritual de 3 etapas que potencializa enormemente seu efeito protetor. Primeiro, a cruz deve ser abençoada, idealmente por um sacerdote. Mas na impossibilidade disso, você mesmo pode fazê-lo com fé sincera, aspergindo água benta sobre ela enquanto reza um Pai Nosso e uma Ave Maria. Segundo, deve-se escrever no verso da cruz a inscrição CPM dos B, que tradicionalmente representa os nomes dos 3 reis magos, Caspar, Melchior e Baltazar, mas que o Padre Pio interpretava como Christus mansionem benedicat. Cristo abençoe esta casa. Terceiro, ao fixar a cruz sobre a porta, deve-se recitar uma oração específica de proteção, pedindo que toda influência negativa seja impedida de cruzar aquele limiar. Este método pode parecer simples demais para alguns, especialmente em nossos tempos de soluções tecnológicas sofisticadas. Mas o Padre Pio frequentemente lembrava: a verdadeira proteção não vem da complexidade, mas da fé com que executamos até os gestos mais simples. Ele explicava que este ritual cria não apenas um símbolo visível de proteção, mas estabelece um verdadeiro campo energético que vibra em uma frequência incompatível com energias negativas, como uma nota musical que neutraliza outra através do princípio da interferência destrutiva. Importantes famílias italianas, após seguirem este conselho do santo, relataram transformações dramáticas em seus lares, negócios que subitamente prosperaram, relacionamentos que se harmonizaram e uma sensação palpável de paz que visitantes frequentemente comentavam ao entrar na casa. A simplicidade do método é, na verdade, sua maior virtude. Acessível a qualquer pessoa, independentemente de sua condição financeira ou social. Após revelar o método básico da cruz sobre a porta, o Padre Pio aprofundava seus ensinamentos, explicando que a verdadeira proteção do lar se apoia em 3 pilares fundamentais que devem acompanhar o ritual da cruz. O primeiro pilar é a intenção purificada. Não é o objeto em si que protege, ensinava ele, mas a pureza de intenção com que você o utiliza. Isto significa que, ao colocar a cruz, sua mente deve estar livre de medo e focada apenas no desejo de criar um ambiente de amor e harmonia. Muitas pessoas falham neste aspecto crucial quando buscam proteção espiritual motivadas pelo medo ou por sentimentos negativos em relação a outros. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. O medo atrai exatamente aquilo que tememos. Por isso, antes de realizar o ritual, o Padre Pio recomendava alguns minutos de meditação silenciosa para purificar suas intenções, visualizando sua casa preenchida, não por escudos impenetráveis, mas por uma luz amorosa que, naturalmente, repele o que não está em harmonia com ela. O segundo pilar é a consistência ritualística. A proteção espiritual, explicava o Padre Pio, não é como uma vacina que se toma uma vez na vida, mas como o alimento que deve ser consumido regularmente. Isto significa que a eficácia da cruz sobre a porta deve ser renovada periodicamente, através de um ritual simples de reafirmação. O ideal, segundo ele, é que uma vez por mês, preferencialmente durante a lua nova, você toque a cruz com reverência e recite novamente a oração de proteção. Esta consistência ritualística não apenas fortalece o campo de proteção, mas também reafirma seu compromisso consciente com a manutenção da harmonia em seu lar. É semelhante a um jardim que, mesmo bem planejado inicialmente, requer cuidados regulares para não ser dominado por ervas daninhas. Muitos devotos do Padre Pio relatam que, ao estabelecer este hábito mensal, não apenas mantêm a proteção de suas casas, mas também desenvolvem uma maior sensibilidade espiritual que os ajuda a identificar precocemente quando energias desarmônicas tentam se infiltrar. O terceiro pilar, talvez o mais profundo, é a harmonia interna. De nada adianta proteger sua porta, advertia o sábio frade, se você mesmo convida a discórdia para dentro através de seus pensamentos e ações. Este pilar reconhece que a maior fonte de negatividade em um lar frequentemente não vem de fora,
mas é gerada internamente através de pensamentos persistentes de raiva, ressentimento, inveja ou medo. A cruz sobre a porta nos protege de influências externas, mas somos nós que devemos zelar pela qualidade de nossa atmosfera interna. O Padre Pio recomendava uma prática diária de higiene mental, dedicando alguns minutos antes de dormir para identificar e liberar conscientemente qualquer pensamento ou emoção negativa que possa estar contaminando o ambiente do lar. Sua mente, dizia ele, é como um incensório. O que você coloca nela determinará a fragrância que preencherá sua casa. Ao cultivar pensamentos de gratidão, perdão e amor, você cria uma atmosfera interna naturalmente repelente a qualquer força desarmônica, complementando perfeitamente a proteção externa oferecida pela cruz. Você talvez esteja se perguntando se este método simples realmente funciona em nosso mundo moderno, cercado de ceticismo e racionalismo. Permita-me compartilhar a história de Maria Luísa, uma professora universitária de física que, apesar de sua formação estritamente científica, decidiu experimentar o método do Padre Pio. Após meses de inexplicáveis conflitos familiares e dificuldades financeiras. Eu não acreditava realmente que funcionaria, confessou ela posteriormente, mas estava desesperada o suficiente para tentar qualquer coisa. Com certo constrangimento, ela colocou uma pequena cruz de oliveira sobre a porta principal de sua casa, seguindo rigorosamente as instruções do ritual. Nas semanas seguintes, observou com crescente admiração como o ambiente em sua casa começou a mudar sutilmente. As discussões que haviam se tornado rotineiras entre seu marido e filho adolescente diminuíram sem explicação aparente. Visitantes começaram a comentar sobre quão acolhedora sua casa se tornara. Mais surpreendente ainda, uma oportunidade profissional inesperada surgiu, resolvendo os problemas financeiros que a atormentavam. Como cientista, ela reflete. Ainda busco explicações racionais, mas não posso negar a correlação temporal entre o ritual e as mudanças positivas em minha vida. Ou considere o caso de Roberto, dono de uma pequena empresa que enfrentava uma série inexplicável de problemas. Funcionários que adoeciam frequentemente, equipamentos que quebravam sem razão aparente, clientes que cancelavam contratos no último minuto. Um amigo próximo, conhecedor dos ensinamentos do Padre Pio, sugeriu que ele aplicasse o método da cruz protetora não apenas em sua casa, mas também na entrada de seu estabelecimento comercial. Inicialmente cético, Roberto concordou apenas para agradar o amigo. O que tenho a perder? Pensou. 3 meses depois, sua atitude havia mudado completamente. É como se uma nuvem negra tivesse sido removida do meu negócio, relatou maravilhado. A taxa de ausência por doença entre seus funcionários caiu drasticamente. Equipamentos que constantemente apresentavam problemas começaram a funcionar sem intercorrências. Mais significativamente, novos clientes começaram a aparecer, muitos deles mencionando que haviam sido atraídos pela energia positiva do local. Não consigo explicar cientificamente, admite Roberto. Mas os resultados falam por si mesmos. Algo mudou fundamentalmente quando coloquei aquela simples cruz sobre a porta. Estes não são casos isolados. Ao longo dos anos, milhares de pessoas, de diferentes origens, crenças e níveis educacionais, têm relatado experiências semelhantes após aplicar o método do Padre Pio, desde grandes famílias rurais na Itália até executivos em apartamentos luxuosos em Nova York. Desde devotos católicos fervorosos até céticos relutantes que experimentaram o método como último recurso, todos compartilham testemunhos de transformações tangíveis em seus ambientes domésticos e profissionais. O aspecto mais intrigante desses relatos é a consistência com que descrevem não apenas mudanças circunstanciais, mas uma alteração palpável na atmosfera de seus espaços. Visitantes frequentemente comentam, sem saber da proteção instalada, sobre a sensação de paz, acolhimento ou segurança que sentem ao entrar nesses ambientes. É como se a casa em si tivesse sido curada, descreveu poeticamente uma senhora idosa da Sicília, resumindo o sentimento comum entre os que experimentaram os benefícios deste método ancestral
redescoberto pelo venerável Santo dos Estigmas. Você pode estar se perguntando: isso não é apenas superstição medieval? Como algo tão simples poderia ter efeitos tão profundos? Esta é uma pergunta válida em nossos tempos de ceticismo científico. Entretanto, é importante compreender que o método do Padre Pio transcende a superstição, pois não se baseia em temor irracional ou rituais vazios, mas em princípios espirituais profundos que começam agora a encontrar paralelos em campos científicos emergentes. A física quântica moderna, por exemplo, tem revelado que a realidade em seu nível mais fundamental não é composta de matéria sólida, mas de campos de energia e informação interconectados. Experimentos pioneiros demonstram que a intenção consciente pode influenciar sistemas físicos à distância, um fenômeno que físicos sérios já não podem ignorar, mesmo que ainda não o compreendam completamente. O neurocientista Dr. Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia, tem documentado como rituais significativos alteram mensuravelmente a atividade cerebral e, consequentemente, nossa percepção e interação com o ambiente. Não é que o ritual em si tenha poder, explica ele, mas ele ativa sistemas neurológicos específicos que amplificam nossa capacidade de perceber e responder ao ambiente. Em outras palavras, ao realizar o ritual da cruz protetora com intenção focada, você está literalmente reconfigurando seus circuitos neurais para uma maior sensibilidade e resistência a energias negativas. Simultaneamente, o símbolo visível da cruz serve como um âncora cognitiva, um lembrete constante subconsciente de sua intenção de manter seu espaço protegido e harmonioso. Esta combinação de neuroplasticidade orientada e sinalização ambiental cria um poderoso sistema de auto-reforço que transforma gradualmente tanto o ambiente quanto sua experiência dele. Para além dessas explicações científicas emergentes, existe uma sabedoria ancestral sobre símbolos sagrados, que transcende culturas e eras, do Ankh egípcio ao Om hindu, do Yin e Yang taoísta à cruz cristã. Todas as grandes tradições reconheceram que certos símbolos operam como interfaces entre diferentes níveis de realidade. O Padre Pio, com sua extraordinária percepção espiritual, não estava criando uma superstição, mas recuperando e destilando um conhecimento perene, que símbolos consagrados pela fé coletiva ao longo de milênios criam campos morfogenéticos, para usar o termo do biólogo Rupert Sheldrake, que influenciam tanto a matéria quanto a consciência. A cruz sobre a porta não é, portanto, um amuleto mágico, mas um instrumento sofisticado de harmonização energética. Assim como um diapasão não cria música por magia, mas estabelece uma frequência referencial que permite a afinação de todo um conjunto. Na interseção entre ciência de ponta e sabedoria ancestral, o método aparentemente simples do Padre Pio revela-se como uma tecnologia espiritual refinada, disponível a todos, mas compreendida profundamente apenas por aqueles que a experimentam com mente aberta e coração sincero. Você chegou ao ponto de decisão. Agora que conhece o método do Padre Pio, sua eficácia comprovada por inúmeros testemunhos ao longo de décadas e seus fundamentos que transcendem a superstição, resta apenas uma pergunta crucial. Você está pronto para experimentá-lo em sua própria vida? O conhecimento sem ação permanece apenas como informação interessante, incapaz de gerar transformação real. A cruz sobre sua porta, preparada e posicionada conforme o ritual sagrado, representa mais que uma proteção espiritual. Simboliza sua decisão consciente de assumir responsabilidade pela qualidade energética de seu lar, pela atmosfera que envolve você e seus entes queridos a cada momento. É um ato de soberania espiritual, uma declaração silenciosa mas poderosa de que você não permitirá mais que energias dissonantes contaminem seu santuário pessoal. Esta noite, antes de dormir, imagine como seria acordar em uma casa completamente livre de influências negativas. Visualize seus relacionamentos familiares florescendo em harmonia, seu trabalho prosperando sem os obstáculos inexplicáveis que talvez venha enfrentando, sua mente finalmente capaz de descansar em um ambiente verdadeiramente nutridora. O Padre
Pio frequentemente lembrava seus seguidores: a proteção espiritual não é um luxo, mas uma necessidade em um mundo onde forças invisíveis constantemente disputam influência sobre nossas vidas. Fazer esta escolha não requer grandes investimentos financeiros ou conhecimentos esotéricos complexos. Apenas uma cruz simples, preferencialmente de madeira de oliveira, e a disposição de dedicar alguns minutos ao ritual protetor, com sinceridade de coração e clareza de intenção. É uma escolha disponível a qualquer pessoa, independentemente de sua condição social, nível educacional ou mesmo convicção religiosa específica, pois, como o próprio Padre Pio enfatizava, a verdadeira proteção não deriva de fórmulas mágicas, mas da sinceridade de intenção e da abertura ao divino, qualquer que seja o nome que você lhe dê. Não permita que o ceticismo do mundo moderno o impeça de experimentar este método ancestral redescoberto. Lembre-se de que algumas das pessoas que obtiveram os resultados mais extraordinários com a proteção do Padre Pio eram inicialmente as mais céticas. Como dizia o santo, não peço que você acredite cegamente, apenas que experimente com o coração aberto. A experiência será sua melhor professora. Se você decidir aceitar este convite à transformação, prepare sua cruz esta semana. Realize o ritual com seriedade e observe atentamente as mudanças sutis que começarão a manifestar-se em seu ambiente e em sua vida. Muitos percebem os primeiros sinais de transformação em apenas 3 dias. Uma sensação inexplicável de leveza ao entrar em casa, comentários espontâneos de visitantes sobre a boa energia do ambiente, resolução inesperada de conflitos familiares persistentes. Outros notam mudanças mais graduais ao longo de semanas, culminando em uma profunda recalibração da atmosfera doméstica. Independentemente do ritmo da transformação, uma coisa é certa. Ao finalizar o ritual e olhar para a cruz posicionada sobre sua porta, você saberá que tomou uma decisão significativa para proteger o que há de mais precioso em sua vida, o santuário que você chama de lar.